O que se tem até o momento, porque as coisas ainda estão acontecendo e acabaram de acontecer, ou pelo menos a informação foi divulgada agora há pouco, Débora, de que Flávio Bolsonaro segue nos Estados Unidos, em Washington, e esteve com o número 2 da diplomacia americana. E a gente vai ver as imagens que foram divulgadas de Flávio Bolsonaro, ainda nos Estados Unidos, em Washington, nesta tarde, segundo informações oficiais da assessoria de imprensa, da pré-campanha de Flávio Bolsonaro. O senador esteve no Departamento de Estado americano a convite, dizem aqui, em reunião com Christopher Landau, que é o homem que está no meio desta foto entre Flávio Bolsonaro e um outro assessor do governo americano, que é Darren Beattie, que é conselheiro sênior para políticas públicas relacionadas ao Brasil dentro do Departamento de Estado americano. Ao lado dele, no canto direito desta foto, como você vê, está o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, e do outro lado, ao lado de Flávio, o jornalista Paulo Figueiredo, que tem sido o intermediário dessas conversas, Débora, de Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro, com integrantes do governo americano, em especial esses integrantes do Departamento de Estado americano. Segundo aqui a informação, só para concluir, que foi divulgada pelo staff de Flávio Bolsonaro, a conversa com Christopher Landau abordou questões ali de cooperação entre Brasil e Estados Unidos, caso Flávio Bolsonaro seja eleito presidente. Mais uma vez, segundo a informação oficial, o senador Flávio Bolsonaro levou a questão de se designar facções criminosas como o PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. E temos um vídeo feito pela Priscila Yazbek, que está acompanhando desde o início da semana esta viagem de Flávio Bolsonaro ao Washington, que você vai ver agora um momento em que ela tenta abordar o senador e o senador diz que não iria falar com a imprensa. Vamos ver essa gravação. Não. Vamos falar aqui na saída da Casa Branca, tá bom? Aí a gente viu, Débora, Priscila Yazbek e outros colegas jornalistas brasileiros que atuam em Washington, nos Estados Unidos, nessa cobertura. Exato, e a gente estava citando, o Christopher Landau, não vamos esquecer quem é. Ele foi para as redes sociais, criticou muito abertamente, criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, falou de farsa política, um crítico ao STF. Então, o Christopher Landau, ele tem um diálogo bastante próximo com Marco Rubio e com a Eduardo Bolsonaro, com o jornalista Paulo Figueiredo. Então, não é de se surpreender que essa articulação tenha passado por ali, para a visita... Por esses integrantes do Departamento de Estado, que é chefiado por Marco Rubio, Exatamente. E posso fazer só mais um adendo, Camila Ancona, que é o seguinte: a gente tem visto que Flávio Bolsonaro, a gente percebeu, ele não está dando quebra-queixo, porque sabe quando vem um monte de jornalista, fala aqui uma palavrinha. Orientação de campanha. Quando for falar, agora é o seguinte, agora tá assim, quando Flávio Bolsonaro for falar, é para falar com calma, não é para ficar dando respostas ali no meio das pessoas, no quebra-queixo, não. É para fazer uma entrevista pensada, com calma, sabendo quem é o jornalista, já previamente preparado. Nada de fazer coisa no afogadilho para que não se repita o que aconteceu quando ele foi surpreendido, pela pergunta do jornalista do Intercept Brasil sobre a questão do contato dele, do financiamento de Vocaro ao filme, em que ele falou, não, é mentira. Quer dizer, não soube, foi pego no contrapé, não soube ali como reagir. E também é importante dizer que ontem, na manifestação que Flávio Bolsonaro fez, ele, sobre a visita a Donald Trump, a passagem ali pelo Salão Oval, ele leu. A gente percebe que ele está com o celular e ele fala, a conversa foi muito boa, primeiro ele perguntou do meu pai, não sei, tudo lido, porque a orientação é para que Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, não saia do script, que é para não dar, o que eles chamam para não dar ruim, Yuri Pita? Exato, quer dizer, no momento ali de vulnerabilidade, aparentemente, o pico dessa vulnerabilidade conseguiu ser contornado, ainda que com danos, inegável isso, os próprios aliados de Flávio Bolsonaro reconhecem que houve danos
a pré-campanha dele, quando houve a primeira revelação dessas informações, da mensagem dele sobre recursos para o financiamento do filme sobre Jair Bolsonaro, diretamente a Daniel Vorcaro, né, ter um áudio de uma figura pública disputando, se colocando como pré-candidato a presidente para a figura talvez mais radioativa da política nacional hoje, que é o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, isso não passa incólume. A questão é justamente a capacidade de controlar os danos e que se mostrou num primeiro momento muito frágil, muito debilitada e está sendo reorganizada, como inclusive a gente já tratou desde a segunda-feira, tratamos ontem na nossa série Estratégia do Voto, que tem mais um capítulo importante hoje, mais uma entrevista muito bacana que você não pode perder.